Devido ao aumento da maldade, está falando sobre esse tempo, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso significa que nós devemos ter muito cuidado para não presumir, e isso é algo muito comum hoje, não é? A gente tem que ter muito cuidado para não presumir que a degeneração da nossa cultura no fim dos tempos se deve ao fracasso da igreja em ser santa. Esse é um dos grandes erros que a gente vê todo mundo repetindo quase. As pessoas dizem: se a igreja fosse mais fiel a Deus, o Brasil ia ser diferente. Se a igreja fosse mais santa, o mundo ia ser diferente, o mundo ia ser quase um paraíso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que no tempo do fim, à medida que a igreja se torna mais como Cristo, o mundo se torna pior. Não há uma ligação na Bíblia entre uma igreja comprometida e santa no Brasil e um Brasil santo, uma cultura melhor. Não há. A Bíblia diz o contrário, que o amor de muitos se esfriará, tudo vai se tornando pior, enquanto a igreja brilha como luz. Não há, e você tem que ter esse cuidado para nunca presumir que a degeneração da cultura no fim dos tempos se deve ao fracasso da igreja. Porque a igreja está fracassando, a cultura está se tornando tão degenerada. Porque a Bíblia diz que seria exatamente assim. Não porque a igreja fracassaria, mas porque essa é a característica. Não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja garantirá a transformação da cultura. Às vezes as pessoas pegam alguns textos para Israel, trazem e fazem uma confusão danada. Porque se o Rio de Janeiro está como está, então a culpa é das igrejas. É assim que as pessoas falam assim: é culpa da igreja, porque se a igreja fosse santa, então o Rio de Janeiro ia ser... Não. Quando Paulo diz aqui no mesmo texto, todos que viverem piedosamente serão perseguidos, é exatamente porque há essas duas coisas acontecendo. Quanto mais parecido com Cristo você for, menos o mundo te entende. Não há nenhuma garantia de que a santidade da igreja garanta a transformação da cultura. Eu vou repetir: como se a igreja fosse a reformadora do mundo, ou responsável pela pureza dos que estão mortos em delitos e pecados. Mas a igreja não é. Isso é para um evangelho centrado na cultura, que vê o sucesso da igreja em um mundo amar a igreja, e a igreja transformar o mundo num lugar maravilhoso. Mas na Bíblia não é isso. Não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja vai garantir a transformação do mundo. É o contrário. Nos últimos dias, que é todo esse período, então, a característica é o mal aumentar, enquanto a igreja, enquanto um homem como Paulo vai se tornando cada vez mais comprometido com Deus, o Império Romano dele mais. Você vai ver ele dizendo: como eu fui perseguido em Listra, como eu fui perseguido em Icônio. Não era um fracasso de Paulo, Listra, odiá-lo, não amar o evangelho. Não era um fracasso dos discípulos terem todos sido assassinados. Não é um fracasso. Não é porque eles não foram o que deviam ser, então a cultura deles não mudou. Não é verdade. Era exatamente quanto mais parecido com Cristo eles eram, mais estranhos eles eram para aqueles que não eram transformados. Então isso é importante. Não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja vai garantir a transformação da cultura. E não é verdade que o mundo é como é, porque a igreja não é como é. A igreja sempre estará num processo de santificação, de transformação. Cada época precisa de reforma, mas não é verdade de que o mundo é cada vez mais mal, porque a igreja não é o que ela devia ser. Não é verdade que a impiedade reinava no Império Romano, porque a igreja de Paulo, Pedro e João não era o que devia ser.